Oi, gente, nós vamos falar sobre a política e Maquiavel, que é um tema que está sendo muito coerente com o cenário atual que a gente está vivendo em meio à política e eleições. Mas, primeiro de tudo, a gente vai falar quem foi Maquiavel. Nicolau Maquiavel viveu durante o renascentismo italiano. Nascido em 1469 na cidade de Florença, Itália, pertencia a uma família de poucas posses e atuou como secretário que cuidava dos assuntos externos, serviço equivalente ao diplomata hoje em dia. Casou-se com Marietta Corsini em 1501 e tiveram 4 filhos e 2 filhas. Sempre se dedicou, contudo, aos estudos. As reviravoltas na política e disputas pelo poder que testemunhou nessas missões em sua própria cidade é o que confere aos seus escritos o famoso realismo. É o fim do governo de Lorenzo de Médici que marca o início das missões de Maquiavel a serviço da República, quando já estava com quase 30 anos. A principal obra de Maquiavel foi O Príncipe, que foi considerado por muito tempo um manual de conselhos para os governantes por trazer experiências valiosas de como conquistar e manter o poder. Na sua obra, ele diz algumas coisas como o sucesso de uma ação é bem mais importante do que o caminho tomado para chegar até ela, que um bom líder ele deve ter duas constantes, virtude e fortuna, e que a igreja não deve influenciar as ações do governo. Ele argumenta também que o ser humano é sempre guiado por os seus interesses pessoais e é, por natureza, um ser ingrato, covarde, egoísta. E por isso ele diz que o ideal seria que um líder fosse amado e temido ao mesmo tempo. O pensador afirma que para um líder conquistar e permanecer no poder, é necessário ser bem visto. E para construir essa boa imagem, ele cita algumas características que esse bom líder ele deve ter, que é integridade, humanidade, sinceridade e misericórdia. Bom, as ideias de Nicolau Maquiavel. As ideias de Nicolau Maquiavel, elas são expostas em suas obras, por exemplo, O Príncipe. Nessa obra, suas ideias elas são expostas de forma clara, e seu pensamento político entende a política como um fim em si mesmo. Nicolau é direto quanto ao objetivo de seu príncipe, conquistar e manter poder. Ele afirma que os meios práticos de conseguir êxito dependem de várias circunstâncias, por isso, a leitura dessa obra é permeada pelo par conceitual de fortuna e virtude. Por fortuna, entendemos que é a indignação dos aspectos circunstanciais e poucos previsíveis que resultam em benéfico ou maléfico. Já a virtude são as características pessoais que auxiliam um governante a garantir seu objetivo. Trata-se, por exemplo, da astúcia, da virilidade e da flexibilidade. Já na obra A Arte da Guerra, Maquiavel ele apresenta um diálogo entre dois personagens sobre temas de cunho militar, a formação de um exército, seus armamentos e etc. Esse escrito pode ser interpretado como uma recomendação de Maquiavel à formação de uma força nacional, e o objetivo seria não apenas a proteção contra inimigos externos, mas também contra os excessos de um eventual governante tirânico. Olá, a gente vai fazer algumas perguntas sobre a política em Maquiavel ao nosso professor de filosofia, Edilson Botelho. Olha, quanta responsabilidade, hein? Bom, como você entende a moral política de Maquiavel? Ok, então, entendendo moral como costumes e a moral, ela é própria de uma época, né? Maquiavel, ele traz, portanto, uma moral assim, mais laica. Laica que eu digo no sentido de romper com a igreja. Não pertence mais a uma moral cristã, aristotélica, platônica, grega, mas agora é uma moral, digamos que uma moral mais livre, mais para um campo assim de uma revolução do pensar político da época, onde coloca o sujeito, o indivíduo, o político, como o centro da temática, né? E os interesses dele, o interesse do príncipe, do político, de se manter no poder, de governar, de ter autoridade, de ter voz ativa e, enfim, ser temido, né? É uma moral de respeitar, de temer, um tanto realista, no sentido de
ver o presente, a realidade atual, a demanda atual, e não apenas uma coisa de futuro ou de passado, mas de presente mesmo, né? Essa questão de aprofundamento, o senhor acha que Maquiavel trouxe alguma novidade para a política? Sim, ele faz também um rompimento com a igreja e Estado, né? Ele não admite, digamos assim, para o príncipe, para o bom político, se manter no poder, e entra em cena os interesses do príncipe, do político, que é de tirar vantagens de obras que ele venha a fazer, de melhorias para a população, tirar vantagem disso para se manter no poder, né? Então ele tem frases célebres que ainda hoje são utilizadas, né? Melhor ser temido do que ser amado, né? Enfim, é um pouco mais uma ética, uma moral realmente utilitarista, se for dizer no sentido assim, é bem mais utilitarista, pragmática, real, realista, assim, tá? Bom, já pegando essa parte de frases que você falou, como você poderia explicar a frase que ele fala, os fins justificam os meios? Isso. Essa frase ela é muito atual, ela é muito viva, né? Acredito que Maquiavel ele revolucionou a política e, tipo assim, os fins justificam os meios. A gente pode pensar assim, se esses meios forem bons, forem justos, tiver aí uma moral, uma ética que favoreça o bem-estar da comunidade, da população, esses meios, eles justificam as conquistas que o Maquiavel, né, defende que o político deve ter, que é o sucesso na política, é estar sempre em alta, né? Então, acontece o seguinte, que esses meios, o último final, ele pode ser às vezes meios assim, digamos, mais até entrando em jogo a questão da vida mesmo, né? Se você tiver de tirar uma vida, de matar alguém, para que você mais tarde venha a ter um ganho político disso, você pode fazer, porque os fins justificam o que você está fazendo agora, mesmo que não seja aí tão correto, né, digamos assim. Então, quando vai para essa parte do crime, da corrupção, da sujeira na política para uma manutenção no poder a todo custo, isso é o que Maquiavel também diz, assim, possa ser que a gente às vezes esteja também distorcendo um pouco o que Maquiavel queria, mas os meios que ele fala de qualquer forma, a qualquer medida, de qualquer... Geral, né? É geral, às vezes passando por cima de alguns valores universais maiores, né? Tipo assim, tá? Ele também teve algumas obras principais, como O Príncipe. Você teria conhecimento sobre alguma delas e poderia falar um pouco? Eu confesso que eu não sou assim um especialista em Maquiavel, né? Como filósofo generalista, assim, a gente estuda um pouquinho de cada e aí vai fazendo algumas relações, mas aqui que sabe lidar com os conflitos, que sabe lidar com a crise do momento, né? Por exemplo, e o político que tem também a sorte, né? Ele fala muito dessa coisa da sorte, de tirar vantagem da situação, tá? Saber dar a volta por cima diante de uma crise que um político esteja passando, vivendo, né? Tirar proveito da situação. Então, o que a gente entende do Príncipe de Maquiavel, assim, a grosso modo, é que essa obra vem servir como um livro de cabeceira de um bom político, né? Um livro que deve ser consultado por pessoas que têm assim que assumem esse papel no mundo social, como pessoa pública, digamos assim, né? Enfim, não só político, mas líder, qualquer líder que assume um papel social de liderança na comunidade, na sociedade, seja eu diria até assim, talvez exagerando, mas até no mundo também da liderança empresarial, talvez
religiosa de alguma forma. Então todo mundo aprendeu com a sua ideia, né? A ideia de Maquiavel veio somar com aquilo que as pessoas até então entendiam sobre governo, política, né? Entendeu? Então ele revolucionou de alguma forma. Bom, o que significa o realismo político moderno de Maquiavel? Isso. Olha, até então a política ela seguia muito uma filosofia idealista, utópica, de Thomas More, né, digamos assim. E aí o Maquiavel vem, ele rompe com essa ideia um tanto de futuro, de promessa, de idealismo, essa coisa utópica. E aí o Maquiavel, ele simplesmente traz aí uma realidade, ele traz o mundo real vivido, presente para a política, né? Tipo assim, você pegando um gancho ali da crítica que Aristóteles faz a Platão, porque Platão ele se torna um idealista, o mundo das ideias de Platão, e aí as essências de Platão, né, a teoria das ideias de Platão, e aí Aristóteles, que foi discípulo de Platão, Aristóteles é mais realista no sentido filosófico, teórico da filosofia teórica, da lógica, da forma de ver as essências. Então Aristóteles, ele acaba sendo um realista em relação a Platão, porque Aristóteles vai dizer que a essência das coisas estão nas coisas mesmas, né? Uma forma de ver as coisas a partir delas, da sua essência, né? Buscando a sua origem. Se tem que fazer alguma coisa agora, com o mundo que tem que ser feito agora, né? Então a política ela é feita no momento presente, no hoje, no aqui e agora. É uma realidade que acontece, sem promessas de uma coisa mais futurística, melhor. Certo. Então foi isso.